No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o princípio de Pascal, empuxo e teorema de Arquimedes. Eu sou João Gabriel, você está no canal de JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente dá continuidade, vai ser a segunda parte da nossa aula em que a gente falou da estática dos fluidos. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar o card aqui em cima para você. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, olho na tela. A gente começa falando aqui pelo princípio de Pascal. Então, acompanha comigo. Qual é a ideia? Botei aqui, só para ilustrar, tá? Uma seringa, de modo que nessa seringa, vamos supor que contém água. No momento que a gente exerce uma força aqui, pensa comigo, o que a gente observa acontecer? A gente observa sair água desse lado. Mas isso por quê? João, porque uma vez que uma força ela está sendo aplicada em uma área, está sendo feita aqui um acréscimo de pressão. Né? Então aqui está sendo feito um acréscimo de pressão. Mas a pergunta é, por que sai água deste lado? Sai água deste lado porque essa pressão ela está sendo transmitida para todos os pontos do fluido. E é exatamente isso que diz o princípio de Pascal. Então, quando você faz um acréscimo de pressão numa parte do fluido, esse acréscimo de pressão ele é transmitido integralmente para todos os pontos desse fluido. Talvez você já tenha se deparado com o seguinte cenário. Você está num ambiente em que você entra, sei lá, num cômodo, e no que você abre a porta, você observa a janela tremer, dependendo do tipo de janela, abrir. Ou uma outra porta se movimentar quando você abre uma primeira porta. Isso por quê? Isso tudo está associado ao princípio de Pascal. Porque no momento que você abre uma porta, você está deslocando o ar que está ali dentro. Ao deslocar o ar, você faz um acréscimo de pressão nesse ar. E esse acréscimo de pressão ele é transmitido para todos os pontos do ar. Então, uma outra porta que estaria entreaberta, ela pode de repente abrir. Uma janela, que também pode se movimentar mais livremente, ela pode abrir também ou tremer, porque esse acréscimo de pressão ele foi transmitido para todos os pontos do fluido. É isso que diz o princípio de Pascal. Possivelmente a maior aplicação que a gente tem do princípio de Pascal é a chamada prensa hidráulica. E aqui ela está esquematizada de forma a ilustrar, por exemplo, o funcionamento de um macaco hidráulico. Então, se você quer, por exemplo, levantar um carro, não duvidando da capacidade de ninguém, mas eu acho pouco provável que você vá meter a mão debaixo do carro e levantar. Então, o que você precisa? Você precisa de um equipamento chamado de macaco. Existem alguns tipos. Um deles é o macaco hidráulico, que funciona com base nesse princípio. Qual é a ideia? A gente tem aqui como se fossem dois tubos se comunicando, e aqui você tem os pistões móveis. O que é isso? É algo que você pode apertar e essa coisa se mexe. Então vamos supor que aqui à esquerda a gente faça força sobre o pistão, uma força F1, onde ele tem uma área que eu vou chamar aqui de A1. O que a gente observa acontecer? A gente observa esse carro subir, o que significa que está sendo gerada aqui de alguma forma uma força F2. Então, uma vez que eu tenho uma força F1 sendo gerada sobre uma área A1, eu posso dizer então que neste ponto está sendo criado, vou botar para o outro lado, está sendo criado um acréscimo de pressão que eu vou chamar de ΔP1. E uma vez que o princípio de Pascal estabelece que esse acréscimo de pressão ele é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido, uma vez que eu tenho aqui um óleo ou um líquido qualquer, esse acréscimo de pressão ΔP1 ele vai ser transmitido para todos os pontos, inclusive para um ponto aqui do lado de fora, inclusive um ponto do outro lado, né? Do lado de fora não, do outro lado do pistão, que eu vou chamar aqui de ΔP2. Então, o que o princípio
de Pascal me diz que esse delta P1 ele é igual ao delta P2. E como é que a gente calcula, né, uma pressão? Força sobre área. Então a gente pode dizer que a força 1 sobre a área 1 ela é igual à força 2 sobre a área 2. E é exatamente isso daqui a maior aplicação do princípio de Pascal. Opa. Então, ó, deixa eu botar aqui, botar a caixinha bonitinho em vermelho. Agora em vermelho. Beleza. E isso daqui já resolve 90% aí das questões de pressão hidráulica. E os outros 10%? Os outros 10% vão ficar aqui por conta de um deslocamento desse pistão. Pensa comigo, se eu apertei aqui para baixo esse pistão 1, então existia aqui uma quantidade de óleo. E essa quantidade de óleo, uma vez que eu desloquei esse pistão 1 uma distância D1 aqui para baixo, ela não está mais aqui. O que aconteceu então com esse volume de óleo 1? Ele teve que ir para o outro lado. Ao ir para o outro lado, repara, agora ele ocupa esse espaço aqui. Esse daqui é o que a gente vai chamar de um volume 2. Uma vez que todo volume 1 foi lá para o lado do volume 2, a gente pode dizer então que esses volumes eles são iguais. E se o volume 1 é igual ao volume 2, eu quero que você perceba que isso daqui representa um prisma, né? Se a gente tem aqui uma área, por exemplo, circular, esse volume 1 e 2, que esse óleo ocupava e agora ocupa, eles são representados pelo volume de um cilindro. E como é que você calcula o volume de um cilindro ou de um prisma qualquer? Vai ser a área da base vezes a altura. Essa altura é justamente o deslocamento do pistão. Então, área 1 vezes o deslocamento 1 vai ser igual a área 2 vezes o deslocamento 2. E aqui a gente tem a nossa segunda parte importante aqui dentro desse tema, que é justamente o volume aí se deslocando de um lado ao outro. Agora, repara que a gente consegue relacionar essas duas equações. Como nas duas equações aparecem essas áreas, a gente pode colocar a razão área 1 sobre área 2 em evidência nas duas equações. Como é que vai ficar a área 1 sobre a área 2 na primeira equação? Vai ficar a força 1 sobre a força 2. E como que vai ficar a área 1 sobre a área 2 na segunda equação? Aqui cuidado para não sair respondendo. Vai ficar D2 sobre D1. E se a gente pegar só essa segunda igualdade e multiplicar cruzado, a gente vai ficar com a força 1 vezes o deslocamento que ela produz sendo igual a força 2 vezes o deslocamento que ela produz. E o que era força vezes o deslocamento? Isso daí é algo que a gente já conhecia, né? Força vezes o deslocamento é o que a gente chama de trabalho. E o trabalho, sendo uma forma de energia, fica fácil da gente entender. Pô, a energia gasta para você abaixar o pistão aqui é igual a energia gasta para o carro subir. Claro, né? Tem que ser. Então, o trabalho realizado de um lado vai ser igual ao trabalho realizado do outro. E o princípio de Pascal está de acordo com isso daqui. Fechado? Dito isso, eu te apresento agora mais uma força com o nome de empuxo. Então, botei aqui, ó, é a resultante das forças que um fluido exerce sobre um corpo imerso total ou parcialmente imerso nele. João, como assim? Acompanha comigo, bota na tela que você vai entender. Vamos imaginar que a gente tem aqui, tá, um corpo, onde esse corpo eu vou colocá-lo dentro da água, por exemplo. E aí, uma vez que
a água faz contato com o corpo, ela faz então uma força sobre o corpo. Beleza. Mas em que pontos essa água toca o corpo? Em todos os pontos no seu entorno. O que significa que ela vai fazer força sobre esse corpo. Aqui, ó, de cima para baixo. Ela vai fazer força sobre o corpo lateralmente. E eu quero que você perceba que essas forças laterais que eu estou fazendo aqui sobre o corpo, elas estão aumentando conforme eu vou fazendo mais profundas. Por quê? Porque quanto maior a profundidade, maior é a pressão exercida pelo fluido. Logo, maior vai ser a força. Então, ó, aqui embaixo vão ser as maiores forças que a gente vai ter. Pensa comigo o seguinte. Uma vez que essas forças laterais elas vão crescendo igualmente, elas têm sentidos opostos, a gente pode cancelar as duas. Dos dois lados, né? Sobrando apenas as forças verticais. E essas forças verticais, naturalmente elas não se cancelam, porque a de baixo, que aponta para cima, é maior. Se eu chamar então a de baixo aqui de F1 e a de cima aqui de F2, sabendo que a força F1 é maior do que F2, existe aqui uma resultante entre elas, que é voltada para cima. Essa resultante entre elas voltada para cima é o que a gente vai chamar de empuxo. Lê agora de novo essa definição comigo e vê se não faz sentido. É a resultante das forças que um fluido exerce sobre um corpo imerso total ou parcialmente nele. Então, se você tem um corpo dentro de um fluido, esse fluido exerce uma força vertical para cima sobre esse corpo. Então, ó, direção vertical, sentido para cima. O que é muito óbvio. Por quê? Porque se você está dentro da água, fica muito mais fácil de você levantar alguma outra coisa, como por exemplo uma pessoa, né? Fica muito mais fácil você levantar algo mais pesado dentro d'água do que fora d'água. Por quê? Porque a água te ajuda exercendo força para cima. Então vamos lá, vamos desenvolver isso daqui para eu te ensinar a calcular o módulo, tá? Dessa tal força e empuxo. Sabendo que empuxo, então, é a resultante entre essas duas, eu acho que você vai concordar comigo que esse tal empuxo vai ser então a diferença entre o valor de F1 e o valor de F2. E uma vez que a gente falou que essas forças são diferentes por conta de uma diferença de pressão, como é que a gente relacionava força com pressão? Uma vez que pressão é força sobre área, então a força fica sendo a pressão vezes a área. E a gente vai substituir isso. A gente vai ficar então com o valor desse empuxo sendo igual a força 1, que será pressão 1 vezes a área, menos a força 2, que será pressão 2 vezes a área. E como é que a gente calcula, já que essa é uma força exercida por fluido, a gente vai ter aqui também uma pressão exercida por fluido. Como é que a gente calcula a pressão exercida por fluido? Chamada de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática que a gente viu na última aula, ela é calculada como sendo μgh. João, o que é μ? μ é a massa específica do líquido, também chamada de densidade absoluta. G é a gravidade e a altura. A altura é a profundidade. Então pensa comigo. Uma vez que existe aqui uma força F2 sendo exercida na superfície do líquido, a gente tem então associada a essa força uma pressão que possui essa profundidade aqui. Agora, qual que vai ser a altura... Deixa eu mudar aqui. Qual que vai ser a profundidade associada, né, à força F1? Logo, a pressão 1 é essa altura aqui que eu vou chamar de H1. Então a gente vai ficar com empuxo sendo igual pressão 1
Mi GH1 vezes a área menos pressão 2 Mi GH2 vezes a área. Repara que existem aqui alguns termos que a gente pode colocar em evidência, né? Como, por exemplo, Mi, que aparece dos dois lados, G, que aparece ali nos dois termos, A aparece nos dois termos. O que é aqui H1 menos H2? Vê se você consegue perceber que H1 menos H2 fica sendo justamente a altura do corpo. A diferença entre a profundidade, né, da parte de cima e da parte de baixo fica sendo aqui a altura do corpo. E uma vez que isso daqui é a altura do corpo, e essa área é a área também do corpo, o que é a área do corpo vezes a altura do corpo? Isso daqui dá o volume do corpo. Então a gente vai ficar com, a princípio, esse empuxo sendo o Mi do líquido vezes o volume aqui do corpo vezes a gravidade. Mas eu ainda vou consertar isso. Você percebeu aqui nesse espaço que eu ainda vou consertar isso. Por que eu vou consertar? Porque a gente comentou que empuxo é uma força, tá? Que o fluido exerce sobre o corpo quando ele está imerso total ou parcialmente nele. E nesse caso daqui, a gente fez apenas para o caso em que o corpo está totalmente imerso. Mas pensa comigo, o que seria ele parcialmente imerso? Seria ele, por exemplo, boiando, né? Flutuando. E se ele está boiando, se ele está flutuando, acho que você deve concordar comigo que é como se a superfície livre desse líquido passasse, por exemplo, aqui no meio dele. Se isso acontecesse, não iríamos ter o líquido tocando o corpo por cima. Logo, não existiria a força F2. Se não existisse a força F2, não existiria a pressão P2, não existiria esse segundo termo. E a gente ficaria com Mi vezes a área da base vezes H1, mas quem seria H1 aqui? Seria só a altura imersa. E o que seria uma área vezes a altura imersa? É o volume do corpo que está imerso. E é claro que quando o corpo está totalmente imerso, o volume total do corpo está imerso. Então a gente pode generalizar isso daqui para um volume imerso. Então a gente fica com o empuxo sendo igual ao Mi do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Então ficamos com Mi do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. E é assim que a gente vai calcular o empuxo, que é justamente a força que fluidos, vamos entender fluidos, né, como qualquer líquido ou gás, exercendo aí sobre um corpo que está total ou parcialmente imerso nele. Quem foi a primeira pessoa que pensou sobre essa força? Foi um cara chamado de Arquimedes. Não sei se vocês já ouviram falar, né? De Arquimedes possivelmente sim. E aí Arquimedes a gente deve estar aqui em algumas centenas aí de anos antes de Cristo. Então, talvez 2 centenas. Arquimedes era o cientista da cidade e da onde existia aí um reino, onde o rei Hierão, ele queria uma coroa de ouro. E aí o que ele fez? Ele pegou em uma das suas barras de ouro e deu para o ourives da cidade. O ourives é o cara que mexe com ouro. E ele pediu uma coroa. E o ourives fez. Mas o rei, sempre muito desconfiado, né? Ao pegar a coroa, pensou: não sei se esse ourives ele pode ou não estar me roubando. Talvez ele esteja me roubando. Como é que eu sei que ele não tirou daqui um pedaço de ouro? Ah, fácil, né? É só pesar então a coroa com uma outra barra de ouro que o rei certamente tem. Se tiver o mesmo peso, talvez ele não tenha roubado. O problema é talvez, né? Porque o ourives, se vai passar a perna no rei, não tem como ele ser um cara burro. Então, se for para ele tirar um pedaço de ouro, que obviamente
seria algo que iria ser atrativo para ele tem que repor esse pedaço de ouro que ele retira com alguma outra coisa, sei lá, com prata, que é mais barato. E aí ele tá roubando o rei, né? Se for essa situação. Então o rei ainda ficou aí meio encucado com isso e falou: Arquimedes, resolve esse problema aqui pra mim, cara. Não sei se essa minha coroa aqui ela é totalmente feita de ouro ou se pode ter uma mistura de alguma coisa e o ourives possa ter roubado aí um pedaço de ouro pra eles. Pra ele, eu quero saber aqui se essa minha coroa é completamente feita de ouro. E agora? Como é que o Arquimedes pode fazer para resolver isso? Bom, pensa comigo. Uma vez que já é a mesma massa do ouro, para eu saber se aquilo daria composto somente de ouro, significa que eu tenho que observar para a densidade, né? E a densidade é massa sobre volume. Mas como é que eu vou fazer para calcular esse volume que está ali? Pô, não dá para o Arquimedes derreter a coroa e ver qual é o volume, porque se derreter a coroa do rei, pô, tá derretendo a coroa do rei, tá maluco? Não vai dar ruim isso. E aí Arquimedes está pensando, e aí dizem que em um determinado banho em praça pública, o que era normal da época, ele entra numa banheira que estava completamente cheia e quando ele entra na banheira, o que acontece? A água sai. E no que a água sai, ele pensa, já sei. E aí ele sai gritando, né, pela rua, nu, Eureka, Eureka, Eureka. E Eureka significa descobrir. Então, vamos lá. Qual é a moral da história aí? Arquimedes percebeu o seguinte, né? Dependendo do corpo que você coloca dentro da água, ele pode deslocar mais ou menos líquido. Então imagina aqui a seguinte situação. Imagina que a gente tem esse corpo, de modo que esse corpo ele vai ser colocado dentro de um recipiente que possui um líquido e esse recipiente limita o volume do líquido dentro dele. Se eu adiciono esse corpo aqui dentro, repara que ele passa a ocupar um espaço que antes era ocupado pelo líquido. E aí o que acontece com o líquido? Ele transborda. No que ele transborda, ele vem aqui para fora. Esse daqui é o que a gente vai chamar de volume de líquido que foi deslocado. Volume de líquido que foi deslocado. Acompanhe a ideia comigo. Repara que esse volume de líquido que foi deslocado é um volume que antes estava exatamente aqui, né? Aonde está esse corpo. O que significa que ele é exatamente igual. Vou botar de azul. Ele é exatamente igual o volume do corpo que foi imerso. Então o que a gente sabe? A gente sabe que o empuxo ele pode ser calculado como sendo o μ do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Agora, uma vez que esse volume imerso ele é igual ao volume do líquido deslocado, a gente pode substituir, né? Aí vai ficar empuxo sendo igual μ do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E o que é a massa específica do líquido vezes um volume do líquido? Isso daí vai ser a massa do líquido. Especificamente, a massa do líquido que foi deslocado. Isso vezes a gravidade. Portanto, o que é massa vezes gravidade? Isso daí é o peso, né? Logo, a gente fica com o empuxo sendo igual ao peso do líquido que foi deslocado. E foi assim que Arquimedes enunciou essa ideia aí dessa força que o líquido faz sobre a gente. Ele pensou, um líquido ele vai exercer sobre um corpo uma força que vai ser igual à quantidade de líquido que esse corpo desloca. E aí, diante disso, ele conseguiu, de fato, né, perceber qual que seria
o volume lá da coroa do rei e percebeu que o ourives estava, de fato, passando a perna no rei. E aí, depois disso, o ourives perdeu a cabeça. Algo importante, tá? Algo importante aqui que você tem que saber vão ser aqui o que a gente vai chamar de condições de flutuabilidade. Então, acompanha comigo que isso daqui é de extrema importância. Se tu já tiver isso daqui de cabeça, isso daqui vai te poupar muito tempo. Então, eu quero que você pense num objeto que está aqui boiando, como esse objeto 1, tá? Nesse objeto 1, o que a gente tem? A gente tem, de força, peso voltado para baixo e empuxo voltado para cima. E uma vez que esse corpo ele está em equilíbrio, então a gente pode dizer que o peso que está para baixo vai ser igual ao empuxo que está para cima. Como é que você calcula a força-peso? Era mg. Como é que você calcula o empuxo? É o μ do líquido vezes o volume que está imerso, vezes a gravidade. Uma vez que essa gravidade ela apareceu aqui dos dois lados, a gente pode cortar fora. E aí essa massa do corpo vai ficar sendo a densidade do corpo, o μ do corpo, vezes todo o volume do corpo. Isso daqui vai ser igual ao μ do líquido vezes o volume imerso. Algo que eu quero que você perceba. O volume imerso, ele necessariamente tem que ser menor do que o volume do corpo, ou no máximo igual. Então, se o volume imerso é menor do que o volume do corpo, a condição para que essa igualdade seja de fato verdadeira é que o μ do líquido seja maior do que o μ do corpo. Ou seja, para que um corpo ele consiga flutuar, é necessário que ele seja menos denso em que o fluido que ele está. Ou seja, aqui a gente tem o corpo 1 tendo necessariamente sua densidade, a densidade do 1, sendo menor que a densidade do líquido. Pensa comigo, se o corpo boiar é necessário, que ele tenha uma densidade menor, para o corpo afundar, que é o caso aqui do 3, ele vai ter que ter então a densidade maior do que a densidade do líquido. E uma vez que o corpo pode estar também boiando, mas com todo o seu volume imerso, isso vai acontecer num caso intermediário, que vai ser o caso desse corpo 2, em que ele vai ter sua densidade sendo igual à densidade do líquido. Isso daqui é de extrema importância você saber. Bom, pessoal, então finalizamos aqui a aula de hoje. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Se não, já vou deixar aqui na descrição a lista de exercícios para que você consiga já ir resolvendo, para no próximo vídeo você só consiga tirar suas dúvidas de forma mais pontual. E é isso, não se esqueça aqui de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vai prestar vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.